Bom dia, meus queridos. Graça e paz, amém? Eu tenho toque aqui, eu vou vir aqui ao centro. Então tá bom. Muito bem, meus irmãos, muito bom estarmos juntos mais uma manhã, e especial em torno da palavra de Deus, um tempo para refletirmos e pensarmos um pouquinho mais sobre a proposta aí desse período agora, né? O livro, a carta de Paulo aos Romanos, especificamente aí abordando essa proposta de o mundo invertido, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de o que eu chamo do maior encontro que eu considero das Escrituras. Você acha que vai precisar trocar? Tá dando... um dos maiores encontros que a gente, pelo menos eu considero, um dos maiores encontros que houve na história, não só da Bíblia relatada, mas na história da humanidade, que foi o encontro do profeta João Batista com o seu primo, Jesus. E é interessante porque é exatamente nesse encontro onde nós vemos aquilo que nós ouvimos agora há pouco aqui nessa abertura, onde o caos instaurado, toda a escuridão e trevas, todo o anseio pela chegada, pela vinda, pelo romper da manhã, da luz que chega, daquele que vem para trazer ordem, daquele que vem para cumprir o que todo o povo de Deus esperava, e todos aqueles que também não faziam parte do povo de Deus também esperavam, não sabiam que esperavam a vinda do Messias, mas que no coração havia essa ânsia, essa necessidade. Todo mundo espera. E ele acontece, esse encontro. Esse encontro acontece. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. Eu sei que a proposta nesse tempo é da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo vai trazer para a igreja e para nós acerca dessa perspectiva da ordem sendo trazida ao caos através da obra da justificação em Cristo Jesus, um dos temas central do Evangelho, que eu gosto de chamar de Evangelho também ali. Alguns teólogos vão chamar de Evangelho de Paulo, né? Aos Romanos. É uma carta, é um Evangelho ali, um relato, né? Das boas novas, da justificação através da obra de Cristo. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, exatamente no encontro em que isso acontece, né? Ou da maneira como isso acontece no Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 29. Oh, que bom, vai ser projetado aqui, ó. Dá para a gente ver bem. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler? Acho que dá para a gente ler juntos aqui, o texto que está projetado. Vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo que nós estamos juntos aqui, como povo de Deus, para celebrar ao Senhor, adorar o Teu santo nome, para buscarmos ao Senhor como povo de Deus reunidos, ó Pai, para adorarmos juntos aqui ao Senhor, para que na comunhão o Senhor também seja glorificado. E agora, em torno da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações, fale conosco, ministre sobre nós, ó Pai, sobre a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem a tratar, a nos ensinar, a nos corrigir, a nos direcionar. Faça isso, nós te pedimos, ó Pai, e pedimos para que o Teu Santo Espírito torne a Tua palavra viva e eficaz, ó Pai.
nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui do Evangelho de João, como eu disse, nós nos deparamos com o maior encontro. Eu considero o maior encontro da história da humanidade, não só dos relatos bíblicos. Quando nós vemos, voltando séculos atrás, nós vemos o profeta Isaías. Eu acho interessante, além de outros profetas que também vão falar da vinda do Messias, não só os profetas, mas como nós vemos relatados desde Gênesis, nós vamos ver o descrito a espera daquele que viria para resolver o problema da humanidade, né? Mas o profeta Isaías eu acho interessante porque o profeta Isaías vai relatar acerca desses dois personagens, que é João Batista, aquele que viria e prepararia o caminho, o arauto do rei, que viria anunciando, preparando o caminho, anunciando nos vilarejos, enfim, falando do João Batista, mas também falando vastas informações acerca da vinda do Messias, o puro Cordeiro de Deus, né? Aquele que viria e entraria no matadouro em silêncio, levaria sobre si as nossas dores e enfermidades, aquele que o próprio Senhor Jesus vai abrir o rolo do profeta Isaías, né, em Lucas 4, se não me engano, onde ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar, né, aos pobres, para trazer vista aos cegos. Nós estamos vendo o profeta Isaías relatando acerca desse encontro cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. 700 anos, aproximadamente. E quando nós vemos isso, nós estamos falando de um povo que anunciava isso em todos os seus encontros, em todas as festas, festividades que haviam do tabernáculo, a Páscoa, tudo que acontecia apontava para a vinda de Jesus Cristo. Tudo que nós olhamos no Antigo Testamento direcionava os olhos para a vinda de Jesus Cristo. Havia uma expectativa muito grande, porque o mundo estava no maligno, jaz entregue ao maligno. O pecado que dominava, né? A série que tem sido aqui utilizado, né? A série que nós temos aqui destacado, né? Que tem sido visto, vai relatar um pouquinho sobre isso, Strange Things, né? Vou gastar o inglês aqui, o tupiniquim. Nós vamos ver um pouco sobre isso, o ar pesado, a cena escura, a luta, a dificuldade para se caminhar, fazer, tudo tenebroso. E a luz é exatamente o contraste em que eles esperam, em que eles se comunicam. Nós estamos vendo aqui exatamente essa expectativa. Algo pesado, difícil. E que eles anunciavam, mas isso vai mudar, vai vir o Messias. E nós estamos vendo exatamente esse encontro. Como disse o profeta relatando, há 700 anos, o povo esperando por todo esse tempo aquele que viria como a luz do mundo. No próprio Evangelho de João, se você, no capítulo 1, voltar um pouquinho, né? A luz do mundo. A manifestação da glória de Deus. A glória que por vezes é relatada e apresentada, e nós vemos isso também no Antigo Testamento, como uma luz intensa. Moisés, no encontro com o Senhor, em que a glória do Senhor impregnava no seu rosto, e quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava, anunciando exatamente a vinda do Messias, aquele que é a luz do mundo, aquele que viria para, como luz, romper essa escuridão onde as pessoas se encontram, nesse caos onde tudo precisa ser realinhado, reordenado à vontade de Deus. Esse é o encontro. Esse é o encontro. Por isso que eu digo que é o maior encontro que houve na história da humanidade. E esse encontro é interessante porque ele vai falar exatamente do encontro que eu e você, que nós tivemos com o Senhor Jesus. Ele não está falando apenas do encontro em que houve, daquele que
representa o Antigo Testamento, a velha lei, com agora o encontro daquele que cumpre o que se esperava e para que tudo do Antigo Testamento aponta, que é Jesus Cristo, e se inicia agora essa nova aliança. É a mesma, como o pastor Brunão falou, somos aliancistas, é a aliança que o Senhor fez lá no início, em Gênesis, no começo, que vai sendo descortinada, que vai sendo ampliada de tempos em tempos até o cumprimento pleno na vinda de Jesus Cristo. Jesus agora se encontra com João Batista, o último dos profetas, assim falando do ofício em si, e agora Jesus Cristo, aquele que é o profeta de Deus, aquele que é o verdadeiro, a palavra de Deus que vem até nós, viva, cumprindo e se iniciando de maneira plena aquilo que o povo de Deus esperava. Ele veio até nós. E essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. Esse é o primeiro destaque do evangelista João. Essa é a primeira ênfase que nós vemos aqui no Evangelho de João, onde ele vai dizer que no dia seguinte, aqui nós temos uma frase de abertura, né, de um novo contexto agora, uma nova informação, em que ele chama a atenção dos seus ouvintes e diz assim, olha, no dia seguinte, peraí, tem alguma coisa aqui que o evangelista quer nos trazer, que João está trazendo. O que ele vai dizer? João viu a Jesus que vinha para ele. João viu a Jesus que vinha para ele. A primeira coisa que nós vamos ver é exatamente a ênfase dada pelo evangelista João, que esse encontro da luz com as trevas, daquilo que era a desordem, né, o caos que precisava ser organizado, agora encontra aquele que pode trazer ordem ao caos. Ele vai dizer que ele, Jesus, é quem vem até nós. Porque nós não temos condições de organizarmos o nosso caos. Nós não temos capacidade de brilharmos essa luz na escuridão por conta própria. Nós não temos condições de nos salvarmos a nós mesmos, através da força do nosso braço, através das condições que nós achamos que temos. É Jesus quem tem que vir para trazer ordem a toda essa bagunça. É Jesus que tem a sua própria luz, e Ele vem para brilhar. Ele é a glória do Pai, a luz, a beleza. É Ele quem vem. Quando nós olhamos em toda a Escritura, desde Gênesis, é exatamente esse o movimento. Você já parou para perceber isso? Eis que estava tudo sem forma, vazio. Ou seja, não há nada, não há sentido, não há algo que possa ser mensurado. Mas diz ali que o Espírito de Deus vem, pairava sobre a face das águas, e ali Ele vai trazendo ordem, Ele vai organizando. É Deus quem vem, criando, formando, trazendo ordem. É Ele quem faz isso. É Ele quem lá em Gênesis vinha diariamente se encontrar com a sua criação, com Adão e Eva, na viração do dia, no encontro com o Criador, com a sua criação. Deus é quem vem até eles. Até mesmo quando o pecado entra na humanidade, na desobediência de Adão e Eva. Deus é quem vem até Adão e Eva. E o que Adão e Eva fazem? Eles estão fugindo. Nós não conseguimos. Nós não vamos em direção a Deus. Nós não buscamos Ele de coração. Nós não conseguimos ir. A história de Lázaro é uma história que nós vemos ali, Jesus ressuscitando seu amigo, que vai apresentar exatamente agora de uma maneira figurada a minha vida e a sua vida. Nós estávamos mortos. Nós não gritamos lá de dentro do túmulo e falamos, vou levantar.
Vou acordar da morte. Vou sair do túmulo. É alguém lá de fora quem vai dar esse grito. É Jesus Cristo quem vai dizer: Lázaro, saia daí. Acorde. Ele está falando dessa realidade. João faz questão de relatar que João Batista viu Jesus vindo em sua direção. Ele olha e vê. É Jesus quem vem. Deus quem vem em nossa direção. É isso em todo o relato bíblico. Após o pecado, quando Deus vai em direção a Adão e Eva, Ele é quem vai, mesmo na condição de pecado, de desobediência, de afronta a Deus. Deus vai em direção a Adão e Eva. Deus vai em direção a Caim. Caim e Abel é outro relato, onde eles estão querendo buscar a Deus, fazer ofertas de adoração a Deus, e ali mostra, não são capazes. Deus é quem vem até Caim, mesmo na sua desobediência. Deus é quem vai em direção a todos que nós vemos relatados nas Escrituras. É Deus quem vem em minha direção e em sua direção, mesmo na condição de mortos em nossos pecados e delitos, mesmo na nossa desordem e caos, sem saber o que fazer, mesmo nas nossas constantes lutas de tentarmos fazermos as nossas coisas do nosso jeito, com a nossa força, com os nossos recursos, da nossa maneira, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós precisamos que Deus venha até nós para resolver isso. João está trazendo para nós essa realidade tão importante e fundamental para nós entendermos que nós não saímos do túmulo sozinho, que nós não organizamos a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós precisamos que o Senhor venha até nós. Nós necessitamos, não há outra forma. Em todas as religiões, o que nós vamos ver, uma das grandes diferenças em que há do cristianismo entre todas as outras demais religiões é exatamente essa. As demais religiões em todo o mundo, você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção do seu Deus. Você precisa sacrificar, fazer esses sacrifícios para chamar a atenção, para que de alguma forma você receba o favor de Deus. Você precisa fazer sacrifícios e muitas vezes até humanos, como nós vemos também, o povo de Israel se prostituindo e sacrificando ali pessoas e crianças, a Baal, a Moloque. Nós estamos vendo essa tentativa em todas as religiões, mas quando nós olhamos no cristianismo, nós vamos ver que é o próprio Deus quem faz isso. Ele é quem vem até nós. O nosso sacrifício ao Senhor é uma resposta, porque agora o Senhor já nos tirou do túmulo, já nos chamou para fora. Estamos vivos agora, e agora nós respondemos a Ele em adoração. João se depara com esse encontro e ele foi um privilegiado. Aquele que prepara o caminho, se encontrando com aquele que era o caminho e que veio até a ele. Ele está nos mostrando aqui aquilo que muitos queriam vivenciar, experimentar. Que o povo anunciava constantemente e apontava em todos os seus recursos, em todas as suas construções, em todas as suas festas, em tudo que eles falavam e faziam. João está vendo agora vindo em sua direção. É isso que eu e você experimentamos. É isso em que toda a palavra de Deus nos mostrou e nos mostra em tudo que lemos. O Senhor é sempre aquele que vem para resolver o problema que nós vamos causando aqui. Que Israel vai causando, nós também vamos causando nas nossas tentativas. É Deus vindo aqui, estendendo a mão, nos tirando da nossa bagunça, nos organizando, se comunicando conosco, nos trazendo formas de vivermos de uma maneira que o agrade, mas não só por agradá-lo,
é porque fazendo isso também vivemos bem. Isso é a lei, isso é a palavra de Deus. Calvino vai dizer que os 10 mandamentos são as 10 palavras de graça de Deus. Muitas vezes olhamos para o mandamento ou para a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, algumas pessoas vão dizer, olha, era muito pesado, muito difícil, sanguinário, era um Deus duro, era um Deus, sempre foi um Deus gracioso. Dizendo, olha, não façam assim, vivam dessa maneira, assim vocês vão viver bem e vão dar testemunho a outros para que também vivam dessa maneira. É Ele nos ensinando, vindo, falando, comunicando. É isso que eu e você, nós desfrutamos. O Senhor veio até a mim, até você. O Senhor tem falado conosco, tem se comunicado através da sua luz. Como na série se comunica, o Senhor fala conosco através de Jesus Cristo, a luz do mundo, que traz luz a esse coração escuro, tenebroso, que organiza as nossas tentativas e realinha a vontade dEle. Se não for assim, não tem como. E é interessante porque o texto continua e diz ali que Jesus veio até João. E a reação de João Batista é muito interessante. Porque ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele era muito conhecido. João Batista, a sua fama percorria ali. O povo se ajuntava para se encontrar e ouvir de João Batista palavras que não eram palavras agradáveis, eram palavras duras, de arrependimento, de denúncia de pecado. Mas as pessoas se reuniam, e se reuniam com ele no deserto, em lugares ermos, distantes, iam para ouvir. Não palavras que o agradassem, não palavras doces, mas duras, como eu disse, acusando e mostrando o pecado, dizendo, arrependam-se, arrependam-se. Uma palavra de urgência, o reino de Deus está aí. Mudem de vida, arrependam-se. E é isso que está acontecendo. Uma segunda coisa que nós vemos destacado, uma informação que João faz questão de relatar, o evangelista aqui, é que quando esse encontro acontece, porque Jesus vem até nós, que estávamos mortos, para trazer luz à nossa escuridão e ordem ao nosso caos, a resposta que nós damos é, olhem para Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Mesmo João, com toda a sua fama, com toda o seu grupo de pessoas que ele reunia, mesmo com toda a possibilidade de trazer para si os holofotes e trazer para si aquilo que ele poderia se utilizar em benefício próprio, em favor próprio. Ele entendeu para o que ele foi chamado. Ele entendeu para o que as Escrituras diziam que ele precisaria fazer. Aquele que viria para preparar o caminho. Ele não era o caminho. Ele trazia a mesma mensagem de Jesus. Ele anunciava as mesmas coisas que Jesus. Ele caminhava no mesmo caminho, mas ele não era o caminho. E ele vai dizer isso. Olhem para ele. Não olhem para mim. É muito interessante porque quando os líderes religiosos vão, por conta dessa fama e essa situação que para o Império Romano estava se perdendo o controle, e também para a religiosidade, né, ali do povo de Deus, de Israel, quando João
questionado, arguido por essa liderança religiosa, chegam até eles, vão a uma comissão, um conselho, um grupo ali dos líderes para dizer: quem é você? Fala: não interessa quem eu sou. Tem um meme assim, né? Não interessa quem eu sou. Qual é o seu nome? Não importa o meu nome. O que você quer saber? O que você está querendo fazer? Vocês precisam entender que vocês estão atrás da pessoa errada, não é atrás de mim, vocês não têm que olhar para mim. Eu vim para anunciar a vinda daquele que vocês precisam dar atenção, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés, nem de fazer o serviço do servo mais simples da casa e de tocar em uma região do corpo que é suja, para soltar a sandália. Eu não sou digno disso. E vocês estão perdendo o seu tempo para perguntar quem eu sou, qual o meu nome, o que eu quero. Vocês não estão entendendo? Vocês são tão tapados assim? Vocês não conseguem ouvir e entender? João era duro na sua palavra, na sua mensagem. E ele vai dizer isso. E nós sabemos que ele entendeu isso, qual era o seu propósito, de fato, de apontar para Jesus e de revelar e mostrar que Jesus é quem deveria ser procurado, buscado, ir. Vocês precisam olhar para ele. Eu estou falando dele, não de mim. Ele entendeu isso de tal maneira que ele levou até o fim. E ele morreu por conta disso. Ele morre e ele preserva essa integridade da sua mensagem e das suas intenções. No final ele poderia ter desviado, falado: não era bem assim, porque eu não quero perder minha cabeça, eu não quero ser morto. Ele vai até o final, apontando para Jesus Cristo, mesmo que custasse a sua vida. João está nos mostrando, tanto o evangelista relatando, quanto João Batista está nos mostrando que quando Jesus vem até nós, a nossa resposta, as nossas intenções, nosso desejo deve ser único e exclusivamente apontar para Jesus Cristo. As pessoas não estão interessadas em saber de nós sobre as nossas posições políticas. Por mais que perguntem, as pessoas não estão interessadas em saber de nós as nossas opiniões sobre economia. As pessoas não precisam ouvir de nós opiniões sobre diversos assuntos e temas da nossa sociedade. Elas não precisam disso. Hoje o que mais tem é gente que tem opinião. E opinião para tudo. Eu falo que hoje você entra no Facebook, quem entra no Facebook hoje aqui, né? No Instagram ou qualquer outra rede social, quando você entra, todo mundo tem opinião, desde o capim até bomba nuclear, todo mundo sabe opinar sobre alguma coisa, mas nunca leu nada, nunca estudou, nunca viu nada. Mas tem problema a gente ter opinião? Não, não tem. Nós temos que ter a nossa opinião formada sobre diversos assuntos, pesquisar, ler, saber quais são os princípios do reino de Deus e como a gente aplica isso à sociedade, como a gente aplica isso aos diversos assuntos. Mas as pessoas não precisam que eu e você, como aqueles que tivemos esse encontro com o Senhor, elas não precisam ouvir de nós isso. Elas precisam que nós apontemos para Jesus Cristo, que nós revelemos e venhamos apontar e mostrar a Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa boca está cheia de palavras de morte, que são as nossas palavras. Olha, eu acho que não é assim, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que esse aqui é o melhor, eu acho que isso deve ser assim. Mas nós não trazemos palavras de vida, em dizer: olha, não interessa se é assim ou assado dessa forma, o que interessa é que Jesus Cristo
é quem vai trazer ordem a toda essa situação. É Jesus Cristo quem vai ser a luz que ilumina e nos dá uma direção correta. É o Evangelho quem pode transformar realidades, situações, vidas. É Jesus. Mais uma vez eu digo, não tem problema nós termos opiniões e formarmos a nossa forma de vida, a nossa cosmovisão, que é moldada não pelas nossas vontades, mas que é moldada pelo Evangelho, pelo reino de Deus, porque Jesus veio até nós, nos trouxe vida, abriu os nossos olhos, trouxe luz iluminando o nosso caminho, trouxe o caminho e é o caminho do qual nós trilhamos e dizemos, olha, dessa forma não está correto, porque o Senhor assim nos diz para vermos dessa maneira. Nós não temos condições de fazer isso por conta própria, se não for por Jesus Cristo, pela vontade dEle, pela direção que Ele nos dá. Nós estamos muitas vezes preocupados em que as pessoas ouçam o que eu tenho para dizer. E virou febre agora, não sei quantos já viram ou têm visto, aqueles quadros, né? 20 pessoas contra um, que é o oposto, né? No outro espectro. Então, tem de política, tem de temas sociais, econômicos. Então, tem 20, 30 pessoas de uma área e contra um. Você não consegue ouvir nada, porque um está falando, o outro começa a gritar do outro lado para dizer outra coisa. Ninguém está interessado a ouvir a opinião que o outro tem. Está todo mundo querendo dizer aquilo que quer falar e aquilo que acha. E no final termina e ninguém concorda com ninguém. Porque todo mundo tem opinião e sua própria opinião e não quer saber do outro. Agora, quando a gente fala desse encontro que de fato transforma vidas, que de fato surte algum efeito, nós precisamos entender que isso só é possível quando nossas vidas, o nosso trabalho, as nossas palavras, aquilo que a gente crê, ideias, elas apontam para Jesus Cristo. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como dar erro, porque Jesus Cristo, Ele é sólido, Ele não é contraditório, Ele é palavra eterna. Aquilo que era lá atrás permanece sendo até hoje e vai continuar até que Jesus volte. E quando entrarmos na eternidade com o Pai, já estamos, né, no reino, e assim de fato ser tudo consumado, na eternidade, no céu, né, vai continuar sendo a mesma coisa. Meu cunhado falava um pouco sobre isso, sabe? Quando era jovem, ele era de uma igreja, uma denominação. Essa denominação tinha uma série de restrições e usos e costumes, e dizia pecado, isso aqui não pode, aquilo não. E isso foi afastando ele, até que ele saiu da igreja, né, na sua juventude. Depois de um tempo longe da igreja, dessa igreja, ele voltou. E quando ele voltou, ele diz, eu voltei para visitar, e aquilo que na minha juventude era pecado, condenado, eles já estavam fazendo, já estava meio que comum. Aí ele chegou e falou, mas não era pecado isso? E agora não é mais? Usos e costumes. E isso ele falou que trouxe um confronto. Falou, peraí, tem uma coisa errada com essa igreja. Não é possível, isso é a palavra de Deus. É isso que você precisa entender quando nós perdemos tempo em dizer coisas que nós achamos e gostamos e, enfim, as opiniões que nós temos. Mas quando a gente fala e aponta para Jesus, não há erro, porque Ele permanece eterno, é o mesmo, não muda, não é alterado, não é adulterado, não pode ser mesclado com ciências humanas, porque em algum momento vai ser confrontado, vai haver algum tipo de incompatibilidade. O reino de Deus é o reino de Deus. Ele toca todas as esferas da humanidade. Mas em algum momento, essas circunstâncias e situações, alguma coisa vai entrar em confronto com aquilo que é a palavra de Deus. E se a gente
tomar uma água. E se a gente perde tempo defendendo aquilo que não é o Evangelho, apontando para aquilo que não é Jesus Cristo, nós vamos ser pegos. Nós vamos ser denunciados como hipócritas. Ué, mas você não é crente? Mas isso aqui que você defendeu, isso aqui que você falou, isso aqui que você está dizendo, em algum momento esse confronto vai acontecer. Então no seu trabalho, aponte para Jesus. Viva de acordo com os princípios do reino. Ah, mas lá na empresa o jeitinho é esse. Se não fizer dessa forma, então não faça. Olha, eu acho que nessa situação tinha que ser desse jeito. Ah, mas Jesus, não, mas eu sei, mas isso aqui tinha que ser desse jeito, que eu acho. Então não ache. Pare um pouquinho. Eu tenho um procedimento, né, que eu gosto de fazer, que é o seguinte: estourou algum escândalo, estourou de qualquer situação, de qualquer área, vejo na internet, de repente estoura alguma situação, diversas coisas, diversas pessoas e todo mundo dando opinião. Eu tenho um procedimento que é o seguinte: espere 2 dias. 2 dias. Estourou qualquer coisa, qualquer situação, alguma calamidade, alguma situação que acontece, espere 2 dias. Geralmente, quando acontece alguma coisa e logo em seguida você posta alguma coisa, fala alguma coisa, tem alguma opinião formada, você espera 2 dias, de repente surge uma informação nova, de repente surge uma outra coisa. Opa, peraí, mas eu já falei que era assim. Espere. Eu faço dessa forma, por quê? Me ajuda a entender. E quando a gente fala de Jesus Cristo, nós precisamos entender que, independente daquilo que você acha, tem opinião e quer dizer, calma. Jesus, ele tem às vezes alguma coisa para dizer para você nesse tempo, que vai exatamente contrariar aquilo que você acha, aquilo que você pensa. E nós somos precipitados em falar, em fazer, em tomar atitude, e não paramos para refletir, não paramos para ver o que a Bíblia nos diz, não paramos para entender o que Jesus nos chama a fazer. Nós vamos correr o risco de apontar para nós mesmos, de apontar para outras pessoas, de apontar para soluções que são contrárias àquilo que o Senhor nos diz, mas não apontamos para Jesus. E por fim nós vemos aqui que o evangelista João, ele vai relatar que João Batista teve esse privilégio, como eu e você tivemos, do Deus que vem até nós, de nós, em resposta, que caminhamos apontando para Jesus, e que desfrutamos agora da verdadeira missão de Jesus Cristo. Qual é a verdadeira missão? Qual é o propósito de Jesus Cristo? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o papel de Jesus? Qual é a missão? O que ele veio fazer? Os discípulos, eles tiveram uma grande dificuldade em relação à vinda de Jesus Cristo. A espera do Messias, inclusive, no próprio anúncio, né? E no próprio relato da genealogia de Jesus, é que ele era o filho de Davi. Se eu não me engano, foi semana passada, acerca da mensagem, foi falado sobre um dos cegos, né? O cego, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na boca do cego ali, daquele cego, ele foi o primeiro anúncio messiânico no Evangelho de Marcos, dizendo: eis aí Jesus Cristo, o filho do rei Davi,
O rei Davi, que foi o maior rei de Israel, que unificou o reino do sul, o reino do norte, caminhou em unidade, que pacificou por um grande período de tempo ali, e trouxe paz, né, ao povo de Israel, que expandiu o reino, o seu reino, territorialmente falando, em poderio bélico, tudo, rei Davi, rei guerreiro, que enfrentou Golias, que matou o leão. Nós estamos falando aqui dessa expectativa. E por tempo, os discípulos de Jesus não conseguiram compreender. Olha, o Messias chegou, ele é o Messias. Eles entenderam que Jesus era o Messias, mas acharam que ele havia vindo para cá como o rei Davi. E eles esperavam, de fato, que Jesus não morresse, mas que ele reinasse, e reinasse ali vivo, e tirasse o povo de Israel do jugo de Roma, que tirasse, libertasse eles, e agora viesse. Não, nós agora vamos dominar sobre eles. O Messias chegou, eu espero que ele pegue logo essa espada, para a gente montar o nosso exército, para que a gente possa lutar e vencer. Nós queremos agora assumir esse negócio. É o que nós estamos vendo por tempo na fala dos discípulos. Jesus pergunta, né, a Pedro ali, olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Um diz que é profeta, outro diz que... E vocês? Olha, Pedro vai fazer aquela declaração, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai responder, muito bem, mas não foi carne, nada que revelou, mas o Pai. Você não tem compreensão para isso, Pedro. E você acha que ainda não entendeu. É o Senhor quem está usando a sua boca para trazer essa verdade. Porque a expectativa era outra. Expectativas de que o Senhor, Jesus, o Messias, resolvesse os seus problemas. Então eu quero que Jesus venha para nos libertar dessa escravidão aqui de Roma. Quero que o Senhor Jesus venha para resolver o meu problema financeiro, porque eu estou trabalhando para pagar impostos para Roma. Eu quero que o Senhor venha para me libertar dessas enfermidades, dessas situações. A multidão que vai até Jesus e fala, olha, eu quero pão. E Jesus vai dizer no segundo milagre, olha, vocês vêm atrás de mim porque vocês querem pão, quer peixe, quer comer. E sabem que eu posso oferecer. As pessoas que iam até Jesus para serem curadas, para pedirem para Jesus, olha, eu tenho um problema, resolva o meu problema. Só que quando a gente olha nas Escrituras, nós vamos ver sobre a missão de Jesus, Jesus não veio para resolver o meu problema e o seu problema financeiro. Ele não veio fazer você rico. Jesus não veio, a mim e a você, para curar a nossa enfermidade, doença física ou emocional. Ele não veio para isso. Ele não veio para resolver o problema do seu casamento. Ele não veio para resolver o problema político do nosso país. Ele não veio para trazer ordem à economia. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Qual é o verdadeiro problema da humanidade? Não são os tipos de governo ou seus governantes, não são os problemas econômicos, não é o seu problema do casamento, não é o seu problema financeiro, não é o seu problema de saúde. O verdadeiro problema da humanidade é o pecado. E Jesus veio para nos tirar, nos livrar do pecado. Agora, antes que você crie ruído e você não me ouça mais aqui, porque eu estou falando que Jesus não veio para resolver os nossos problemas. Você precisa entender que o problema no seu casamento é consequência e fruto do pecado. É ele quem traz desordem e caos.
Veja que eu não estou dizendo que você cometeu algum pecado e aí o Senhor está castigando você, colocando um casamento ruim. Eu não estou dizendo que, olha, você tem algum pecado, como os amigos de Jó. Tem pecado, por isso que você está doente. Por isso que a sua família morreu todo mundo. Por isso que você perdeu todos os seus bens, porque tem pecado aí. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que na essência da humanidade, o Senhor cria tudo no Éden de uma maneira plena, perfeita, em ordem, iluminada pela presença constante e plena dEle. Quando entra o pecado, aí surgem os problemas. Jesus curou e ressuscitou a Lázaro. E sabe o que aconteceu alguns anos depois? Lázaro morreu. O problema de Lázaro não era porque ele morreu. O problema de Lázaro era o pecado. Agora, se o Senhor o libertou do pecado e o trouxe para a vida, não só a vida física, mas para a vida eterna, o seu problema de fato foi resolvido. Porque ele não morreu, mas ele está vivo com o Senhor. O seu casamento não vai ser resolvido os problemas tentando fazer de alguma forma as coisas do seu jeito. O Senhor não veio para dizer assim, ó, muda aí, faz isso aqui. O Senhor veio para tirar o pecado. E quando o pecado é tirado da equação, as coisas começam a serem trazidas à ordem. O pecado é a desobediência a Deus e à vontade dEle. Quando o Senhor nos liberta da escravidão do pecado e da prática constante, obstinada do pecado, Ele nos começa a alinhar a nossa vida para a vontade dEle, onde tudo traz ordem, onde tudo traz luz. E o nosso casamento, mesmo com lutas e dificuldades, nos vacilos, o Senhor vai nos mostrando, olha, está errado aqui, você vacilou aqui. Mude essa postura, que não vai acontecer através de alguma coisa, alguma situação, alguma prática, hábito, vai acontecer através da luta contra o pecado. Você pode ser curado, e sim, o Senhor nos cura das nossas enfermidades, doenças. Eu já testemunhei de pessoas com laudo médico, está aqui, vai ter que começar o tratamento. Volta lá no médico para começar o tratamento com todos os exames e o médico fala, não tem mais nada. É óbvio que o Senhor faz isso, irmãos. É óbvio, nós vemos relatado o Senhor curando enfermos, o Senhor tratando feridas, o Senhor direcionando as pessoas e realinhando corações. Mas o objetivo, a missão dele é tirar o pecado. A minha e a sua luta é contra o pecado, lutando contra o pecado. Todos os sintomas que eles causam, ou que ele causa, vai sendo tratado. Às vezes nós dedicamos uma força tremenda, dificuldade financeira. Aí o que a gente faz? Vamos tentar dar um jeitinho, vamos tentar resolver, vamos tentar fazer isso, aquilo, outro, com a nossa força. Nós estamos lutando e correndo atrás de algo que não vai resolver o nosso problema. Agora eu tenho tudo. Eu tenho para viver a minha vida, os meus filhos não vão precisar trabalhar. Mas continua tendo problema. Eu sou saudável, agora não tenho mais nada, fui curado. Mas continua lutando e enfrentando problemas. Nós precisamos entender que o objetivo, a missão, o foco de Jesus é exatamente esse, tirar o pecado do mundo. É o pecado quem traz consequências em todas as esferas e áreas da humanidade, da minha vida e da sua vida. A nossa luta é agora que Jesus veio até nós, agora que nós estamos caminhando e em resposta apontando para Ele, nós devemos lutar diariamente contra o pecado. Lute contra o pecado. Caminhe em santidade com o Senhor. Busque cumprir e obedecer aquilo que é a vontade dEle.
Caminhe no caminho dele, até que ele venha. Esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser o nosso objetivo. Senão nós continuamos tratando sintomas. É você estar com uma enfermidade grave e tomando remédio de pirona, porque está com dor. A dipirona vai tratar os sintomas. Não vai matar a célula cancerígena. Não vai restaurar e limpar aquilo que precisa ser tratado e limpado. São sintomas. E nós perdemos tempo lutando contra sintomas. Lute contra o pecado na sua vida. Busque seguir e ser como Jesus Cristo. O exemplo, o padrão, varão perfeito. Homem modelo, referência para a minha vida e para a sua vida. As demais coisas vão sendo tratadas. E você quer saber de uma coisa? Pode ser que você não seja curado da enfermidade que tanto te aflige. Mas entendendo que o Senhor te libertou do pecado, que você caminha em santidade, a enfermidade vai ser apenas um sintoma. E no final, mesmo que a enfermidade tire a sua vida, ela não pode te tirar a vida. Deu para entender? Mesmo que você batalhe a vida inteira e termine uma pessoa que não teve muitas condições, financeiramente, foi apertado a vida inteira. Isso não tirou de você a riqueza verdadeira. Mesmo que você morra, sem deixar nada para os seus filhos, de bens, patrimônios, nada. Ainda assim, se você entendeu isso, e você passou isso para os seus filhos, você deixou para eles o maior tesouro. Mesmo que você não tenha deixado nenhuma casa para eles, mas eles entenderam, eles têm uma casa celestial, essa é a maior herança. Viu como a gente perde tempo, às vezes, com sintomas e com situações circunstanciais, e não nos atentamos de fato para o que deve ser atentado? Lute contra o pecado. Jesus veio fazer isso, e Ele cumpriu isso. Ele possibilitou isso. Agora nós caminhamos no mesmo caminho que Ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Queria que você orasse. Nesse primeiro momento, uma oração pessoal. Você orar e... Senhor, eu ouvi bastante coisas. Eu não tenho a ilusão de que você vai lembrar de tudo. Nem eu talvez vou lembrar de tudo que eu falei. Mas alguma coisa o Senhor incomodou. Eu falo que é o Espírito Santo. Ele vai martelando algumas coisas, né? Aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Ore, Senhor, me ajude. Eu preciso... O Senhor me ajude aqui. Acertar esses detalhes. A caminhar nisso. Ore ao Senhor.